Bem-vindos de volta ao nosso estudo no livro de Provérbios. Estamos aqui no capítulo 3 e nós vamos olhar o versículo 35. Agora, eu vou ler do versículo 27 até o final do capítulo para que possamos ter uma ideia do contexto. E, de novo, se lembrem de que a leitura das Escrituras é tão importante quanto estudar as Escrituras. E muitas vezes a leitura das Escrituras é negligenciada pelo crente e é também negligenciada pela igreja local. Paulo encorajou Timóteo à leitura pública das Escrituras. Provérbios 3, versículo 27. Não te furtes a fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo. Não digas ao teu próximo, vai e volta amanhã, então te o darei, se o tens agora contigo. Não maquines o mal contra o teu próximo, pois habita junto de ti confiadamente. Jamais pleiteis com alguém sem razão, se te não houver feito mal. Não tenhas inveja do homem violento, nem sigas nenhum dos seus caminhos. Porque o Senhor abomina o perverso, mas aos retos trata com intimidade. A maldição do Senhor habita na casa do perverso, porém a morada dos justos ele abençoa. Certamente ele escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam sobre si a ignomínia. Vamos ao Senhor em oração. Pai, eu me achego diante de Ti, Senhor, com a eternidade na minha mente e na vida desses jovens que estão ouvindo este vídeo. Oh, meu Deus, eu oro para que, mesmo na juventude, eles enxerguem o que a maioria das pessoas mais idosas não enxergam. Que a vida é passageira, é como um vapor, é como o orvalho na grama que queima com o sol da manhã. Oh, meu Deus, faça com que eles enxerguem que a vida deles é apenas uma nuvem, mas uma nuvem no meio da névoa. Faça com que eles enxerguem, Senhor, que o relógio está correndo e os dias estão passando. E logo eles estarão diante do Senhor em julgamento. Ó Pai, eu oro para que eles vivam a vida deles para a eternidade. E que eles, Deus, Senhor, que eles possam evitar este mundo e todas as lisonjas do mundo, todas as vantagens do mundo. E que eles busquem a Tua face. Que eles busquem a Tua alegria, o Seu prazer, a Sua aprovação. Para fazer o que é certo aos Seus olhos, ó Deus. Que eles sirvam à geração deles. Ó querido Deus, por favor, os abençoe. Com uma visão de Cristo, com uma visão de como a vida deles é fugaz, com uma visão da eternidade. Senhor, que eles vivam entre dois dias, o dia em que o Senhor morreu no Calvário e o dia em que eles estarão diante do Senhor. Ó querido Deus, os ajude. Em nome de Jesus. Amém. Eu disse isso, eu acho assim que muitas vezes, mas eu não estou ensinando este breve curso para um grupo de jovens porque eu preciso de algo para fazer. Eu estou fazendo isso porque eu quero que comece tudo certo. Olha, eu passei muito tempo da minha vida pregando em igrejas para adultos maduros que ainda eram cristãos assim por 20 anos e 25 anos e ainda assim eram tão desinstruídos, até mesmo nos fundamentos da fé, do propósito da vida cristã.
Eles tinham muita pouca direção. E alguns deles ouviam a palavra de Deus e acordaram. E apenas lamentaram como eles desperdiçaram tanto dos seus anos anteriores. Não usando os seus talentos, não. Não usando os seus recursos para o Senhor. Eles lamentaram que eles foram cristãos assim por tanto tempo e ainda nem sequer conheciam Deus, ou conheciam tão pouco. Eu não quero que seja o seu caso. E não tem que ser assim. Você pode começar agora e estudar a palavra, orando, se disciplinando, dando glória a Deus, servindo, cooperando, doando, crescendo em conformidade com Cristo. E esta última passagem, aqui no livro de Provérbios, capítulo 3, os sábios herdarão honra, mas os loucos ou os tolos, eles tomam sobre si a ignomínia ou a desonra. Olha, o objetivo é para os meus filhos não que eles se formem entre os melhores da universidade do mundo ou que sejam homenageados por homens. Eu os faria perder o mundo inteiro. Eu realmente gostaria que eles perdessem a vida até perder tudo, assim. Se isso fosse o necessário para que eles vivessem uma vida para honrar a Deus. E então que eles terminassem os dias deles honrando a Deus. Porque isso é tudo o que importa naquele grande dia, quando você estiver diante dele. Você será honrado por ele? Ou haverá vergonha e desonra? Você vai poder entrar e receber a sua recompensa eterna e ouvir, venha? Ou você vai ter que partir, aparta-te de mim, nunca te conheci. Como será para você? É por isso que estamos fazendo este estudo em Provérbios, não para que você possa ter sua melhor vida tola aqui agora. Para que você possa estar diante de Deus aprovado. Agora, aqui ele diz que os sábios herdarão a honra, mas os sábios aqui é aqueles que ouvem a palavra de Deus e cumprem a palavra. Olha, na parábola da casa construída sobre a rocha e a casa construída sobre a areia, a diferença era que, assim, ambos tinham ouvido a palavra de Deus na realidade, mas apenas uma delas tinha escutado e respondido corretamente em obediência. Os sábios, os que ouvem a palavra de Deus e constrói toda a vida deles sobre isso, a rocha. E sim, eu estou falando sobre princípios, eu estou falando sobre comandos, eu estou falando sobre tudo isso. Mas nada disso importa se você, antes de tudo, não construir a sua vida sobre o Evangelho. Porque o que nos torna aprovados nisso, no grande dia, não é que entendemos o livro de Provérbios, não é que nós procuramos conformar a nossa vida à lei de Deus, porque todos nós falhamos nisso. O que nos fará ficar naquele último dia, naquele último dia, é apenas uma coisa, que Jesus Cristo derramou seu sangue pela nossa alma. E é isso. Mesmo agora, depois de tantos anos, a minha única esperança é que Cristo morreu pelos pecadores. Então essa é a pedra fundamental, é a pedra angular. Mas tendo passado a acreditar, crer na salvação em Cristo, nós também queremos viver de uma maneira que seja agradável a Ele, e a única maneira que podemos fazer isso é sendo sábio no que diz respeito à vontade de Deus, é através da palavra de Deus. Não deixe ninguém enganar você, não se prenda a toda essa bobagem a respeito de profecias e sonhos e visões, e todos esses homens com mentes infladas, que dizem coisas que são contrárias à palavra de Deus. Não siga essa bagunça, mas escute a palavra de Deus. Obedeça e seja sábio. E o que a Bíblia promete? Diz que os sábios herdarão honra. A palavra honra aqui, acredite ou não, é de fato a palavra kavod, glória. Os sábios herdarão a glória. De quem? De Deus.
Eu quero ir de volta àquela passagem lá em Romanos, capítulo 2, versículo 6 e versículo 7. É uma das minhas passagens favoritas. Me perdoe, foi um longo dia. Eu acho que eu ensinei, 6 lições até agora. Romanos 2, 6 a 7. Diz que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Olha, nós somos salvos e totalmente aceitos em Cristo. Essa é uma verdade e você tem que se agarrar a ela. Você está diante de Deus em Jesus Cristo. E ainda assim, há outra ideia. Não com relação à salvação, mas em relação a algum elemento de recompensa que cada homem será recompensado de acordo com as suas ações. Cada crente. E nós precisamos levar isso a sério, tão a sério quanto devemos levar, manter assim, a minha aceitação do meu título de filho de Deus. Isso tudo é baseado na obra perfeita de Cristo em meu nome. E há outro sentido em que cada um de nós é um mordomo, e como uma criança, e como um mordomo, como um filho de Deus, um mordomo, um filho e uma filha de Deus, nós somos considerados responsáveis. Pelo quê? Eu não sou responsável por você, pelos seus dons, as suas oportunidades, sou responsável pelas minhas coisas. Eu preciso saber quais são os meus dons. Eu preciso fortalecer eles e aplicar eles a todas as oportunidades. Isso é o que eu estou fazendo aqui em Provérbios. Eu tenho ensinado por 8 horas hoje. É porque eu sei que um dia eu irei ficar diante de Deus e eu tenho que prestar contas a Ele pelo pequeno dom que Ele me deu em relação ao ensino. E você precisa tomar isso a sério, e Ele renderá cada pessoa de acordo com suas ações. Então olha o versículo 7, a vida eterna aos que perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Eu quero dizer uma coisa, quando eu me tornei um cristão, esse mundo ele se tornou... Não, ele não era o suficiente. Na verdade, alguns pregadores antigos diziam que o coração do crente, uma vez que o crente se torna um cristão, o coração dele está mudando. E é mudado assim, é ampliado, como se alguém lhe desse o mundo inteiro, não ia satisfazer ele. Se alguém levasse o mundo inteiro para longe de você, não iria te decepcionar. Porque o seu coração foi feito para algo muito maior. E realmente, é verdade. Quero dizer, o que é isso? Alguns dias se passando. Assim, mas olha o que está à nossa frente, jovem. Apenas olhe. Olhe para essas palavras. Elas são tão poderosas. Procurar glória. Mas a glória vem de Deus. A glória que Deus concede. Honra. Não a honra de outros homens que são tão pequenos e lamentáveis como nós. É apenas a própria honra de Deus e a imortabilidade ou incorruptibilidade. Olha, eu penso em todos os soldados romanos, soldados gregos e as coisas que eles queriam lutar e morrer e tal, a caminho assim na batalha para que eles fossem lembrados. Bem, eu não quero ser lembrado nos livros de história deste mundo, mas a incorruptibilidade diante de Deus, para ter o nosso nome escrito no céu, para procurar esse tipo de coisas. E por isso que ele diz a glória de Deus, a honra de Deus, a incorruptibilidade de Deus, a vida eterna, que é a vida na presença de Deus, e uma comunhão íntima, e uma íntima comunhão com Deus. É isso que você precisa buscar. Se você for sábio, você vai perceber que Deus, Ele promete aos filhos de Deus que eles herdarão a honra e que nós devemos procurar, trabalhar e usar os nossos dons para a glória de Deus, mas também pela ideia e com a esperança de que com ela vai vir recompensas, vai vir presentes, dons, enfim. De certa maneira, a vida cristã é como uma mudança de investimentos. Quando eu saí da universidade lá no Texas, eu queria ser advogado, queria ganhar dinheiro, eu queria... eu já queria viajar pelo mundo todo, eu queria fazer tantas coisas. E não é que quando eu me tornei um cristão, eu não me importava mais com o investimento. É apenas que eu mudei os meus investimentos. Ao invés de investir tudo nesta vida temporal, neste mundo temporal, eu comecei a investir tudo na eternidade.
O mundo não te promete nada. Você poderia morrer amanhã. Cristo promete a você a vida eterna. Onde você vai colocar o seu investimento? Coloque-o em Cristo. O sábio herdará honra. E 1 Coríntios 4:5. Se você tiver com sua Bíblia aí, abra ela. Vá até lá, 1 Coríntios 4:5. Paulo diz: portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará a plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Imagine como esta afirmação é extraordinária. Olha, eu ouço jogadores de basquete, jogadores de futebol americano, às vezes eles vão... Quando eles finalmente ganham um prêmio, eles vão e, olha, eu estou bem, eu estou feliz, alguém finalmente sabe que está sendo... Alguém está reconhecendo meu talento, eu estou recebendo reconhecimento, eu mereço isso, mas isso parece lamentável o tempo todo. Homens querem glória de outros homens, e isso é tão tolo. Mas Paulo diz que o louvor de cada homem virá de Deus. Que Deus vai honrar o seu povo. É uma situação assim, ganha-ganha. Então vá, avante, estude a palavra, busque, se submeta a sua vida a isso. Quando você fale, não permita se aprisionar, ou parar você, ou enfim, vá em frente, continue. E avance, vai indo. E no final haverá honra. Agora, o oposto disso... diz que, então, o sábio ele herdará a honra, mas os loucos ou tolos tomam sobre si a ignomínia ou desonra. Agora, você precisa entender que um louco, um tolo na Bíblia é mais do que um termo moral, não é um termo intelectual, é um termo moral. Eu não estou dizendo que uma pessoa não é muito talentosa intelectualmente, eu não estou dizendo que uma pessoa tem algum tipo de aprendizado com deficiência. De fato, na Bíblia, um tolo ou um louco pode ser uma pessoa extremamente inteligente, com um QI muito alto. O tolo, o louco, é um termo moral em que eles podem conhecer, saber o que é certo, mas não fazem isso, eles não se submetem a isso, eles não ouvem a palavra de Deus e eles não obedecem. Isso é uma pessoa tola, louca. Na verdade, é o maior tolo louco que você pode encontrar. Assim, você não pode encontrar um louco maior do que esse. Agora, há duas maneiras de olharmos para esta passagem. Podemos traduzir tolo louco como assunto, ou você pode traduzir Deus como o assunto e o tolo louco como os objetos. Agora vamos olhar para isso. Antes de tudo, aqui no nosso texto, na NSB, traduz tolo como o assunto, mas o tolo também, o assunto assim, exibe desonra. Agora, a palavra aqui literalmente significa elevar ou exaltar. Então, o tolo louco, ele se levanta e ele se exalta assim, para quê? Ele exalta e ele levanta o que é vergonhoso, o que traz vitupério, o que é desonroso. Ok? E nós vemos que não temos, assim, hoje em dia, especialmente na mídia, no cinema, no entretenimento, no esporte, onde o que é vergonhoso é verdadeiramente honrado e o que é justo e bom é desonrado. A imoralidade é exaltada e honrada. Algo que Deus diz é totalmente vergonhoso na mídia. É alardeado na nossa cultura, onde a prudência, a pureza e a moralidade são ridicularizadas, muito ridicularizadas. Então a Bíblia diz que os loucos, tolos, eles exibem desonra, eles colocam coisas vergonhosas em exibição. Em Isaías 5:20, a Bíblia diz: ai daqueles que chamam o mal de bem e o bem de mal, que substitui a luz pela escuridão e a escuridão pela luz, que substitui o amargo por doce e o doce pelo amargo. Hoje em dia, para ser considerado uma pessoa culta, você tem que... você tem que exaltar as perversões imorais mais vis. E não apenas ser neutro a respeito delas, mas você tem que aprovar elas e promover elas. E você precisa ser tudo isso. Ser tudo pelo holocausto, o assassinato também dos bebês.
Então eu quero dizer, olhe para a nossa cultura, como ela exibe as coisas que são vergonhosas, e nós vemos isso aqui. Eles chamam o que é bom de mal, e muitos de vocês assistem televisão e filmes e coisas assim, e o clero da igreja, seja o que for, enfim, é retratado como o que é mal, onde aquilo e aquilo que é demoníaco e sensual e até mortal é promovido como moral. E nós vemos isso na nossa cultura. Filipenses 3, 18 e 19. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, e o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Filipenses 3, 18 e 19. De novo, isso descreve de forma completa, perfeita e triste a nossa cultura, não é? Eles são inimigos da cruz de Cristo. Às vezes, um avião, ou num terminal de ônibus, sei lá, ou na rua, eu estou conversando com alguém assim e eles gostam disso. Então eu viro a conversa para a cruz de Cristo. E eles praticamente se tornam assim o que nós costumávamos dizer no país, assim, eles cospem com raiva, apenas sentem raiva e se ofendem, cujo fim é a destruição, cujo Deus é o próprio ventre, o próprio apetite. Não apenas falando sobre comer no estômago, assim, mas apenas eles estão constantemente buscando cumprir a própria luxúria, cumprindo a própria luxúria, satisfazendo a própria luxúria, e como aprendemos em alguns estudos atrás, a pessoa gananciosa nunca fica satisfeita. Quanto mais você alimenta a luxúria, mais ela tem fome e cresce. Então, cuja glória é a vergonha deles. Literalmente, eles se deleitam e eles elogiam essas coisas que não deveriam até mesmo sequer ser mencionadas, que são tão vergonhosas que nem deveriam entrar na mente de um ser humano. Pensam nas coisas terrenas, nas coisas desta terra, do mundo, ao invés das coisas do céu. Quando eu era mais jovem, eu tinha uma saúde melhor, assim, eu tinha mais tempo, eu amava estar ao ar livre. Não há nada de errado em amar as coisas desta terra, no sentido da beleza, que ainda permanece aqui. As impressões digitais de Deus e o tanto que Ele fez. Seja um belo oceano puro, ou as praias com areia brancas, ou os altos pinheiros, ou as montanhas majestosas, ou o ar fresco, ou a brisa fresca, ou a neve. Enfim, tudo isso é maravilhoso. Os relacionamentos apaixonados, os casamentos amorosos, filhos, amigos, a boa comida, tudo isso é para ser apreciado. Não devemos ser puritanos que querem sugar toda a alegria da vida. Não queremos ser isso. Todas essas coisas são maravilhosas. Mas não deveria ser a nossa vida, o propósito da nossa vida. Nem mesmo as coisas boas e salutares deste mundo deveriam substituir Cristo e a criação do mundo que está por vir. Agora, na NSB, que é a tradução que eu uso, tolo, louco, é usado como um sujeito que demonstra desonra. Eles desfilam e exibem a vergonha deles, a desonra deles, a maldade deles, o pecado deles. Eles se gabam disso. Mas agora, há outra maneira de traduzir isso, como Deus, como sujeito, o tolo aqui, o objeto também é tolo. E essa é a tradução da versão padrão em inglês, que é a tradução em inglês que seria como isso aqui, ó. Que Deus leva os tolos ao desprezo público. Pense a respeito disso. E naquele tipo de confusão, porque diz que o sábio herdará a honra, não apenas dos homens, mas de Deus. Mas então, o que acontecerá com o tolo louco? Deus vai levar esse tolo louco ao desprezo público. Então Deus, ele honrará o homem sábio, o homem justo, publicamente. Se humilhe e ele te exaltará. E naquele dia final de julgamento,
a exaltação do seu povo. Haverá ela. Aqueles que acreditaram no seu filho e seguiram ele, eles serão exaltados publicamente, embora neste mundo eles fossem ridicularizados e perseguidos e ridicularizados e mortos. Ele irá segurá-los e honrá-los publicamente. Mas o tolo, o louco aqui, será desgraçado publicamente. Completamente desgraçado. Agora, eu só quero olhar para fechar duas passagens no Novo Testamento. A primeira passagem nós encontramos em Mateus. Aqui vamos nós, capítulo 6, falando a respeito dos religiosos, os fariseus dos dias de Jesus. No versículo 1 ele diz: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte não tereis galardão junto de vosso Pai celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. Olha, alguns de uma maneira que, assim, uma das piores coisas que podem acontecer com você é Deus dar a você o que você quer. Por exemplo, um homem que diz que, eu não quero Deus. Quando ele morrer, Deus vai dar a ele exatamente o que ele quer. Ele não quer Deus. Então, ele ouve, a partir de mim, assim, eu nunca te conheci. Aqui temos um caso onde o que as pessoas religiosas queriam, elas fizeram todas as suas obras justas para serem vistas pelos outros homens, para que fossem honrados, não por Deus, mas olha, o que é assustador, Deus deu a eles exatamente o que eles queriam, eles serem honrados pelos homens. Deus, eles queriam ser honrados pelos homens, eles queriam glória dos homens, eles queriam ser sustentados e honrados pelos homens, e Deus deu a eles. Mas eles perderam tudo, porque eles não receberam nenhuma honra de Deus. Nenhuma. E então, no capítulo 5 de João, temos outra declaração aqui, versículo 44. Ele diz aos incrédulos: como podeis crer vós, os que aceitais glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? O que ele está falando aqui? Ele está falando sobre a escravidão. Escravidão. Ele disse, o que ele disse? Eles se tornaram escravos da necessidade de ter a aprovação dos homens. E eu tenho visto tantas pessoas se enquadrando nessa categoria. São pessoas que não seguiram a Cristo porque elas queriam a aprovação deste mundo, ou especialmente dos pregadores que desejam a aprovação deste mundo a ponto de comprometer a fé deles, a pregação deles, a doutrina deles, o caráter deles, as ações deles, todas as coisas para que o mundo pense bem a respeito deles. É muito perigoso assim, até mesmo um pouco a este desejo de ser homenageado pelos homens, porque mais cedo ou mais tarde isso vai te consumir. Você lembra do que eu te falei? A ilustração de C.S. Lewis, onde estava o homem e o grande homem e o pequeno pecado. Mas com o passar do tempo, havia uma corrente entre eles. O homem tinha o pecado em uma corrente, mas com o tempo o pecado cresceu e o homem diminuiu, e assim o pecado levou ele pela corrente. Isso é exatamente o que está acontecendo aqui. Você começa dizendo, sabe, isso seria muito bom, obter um pouquinho de honra dos homens, mas em breve, logo, você quer mais, e quer mais, quer mais e mais, até que você seja controlado por isso. O que importa? Olha, a Bíblia diz em Isaías, pare, não, nada de respeito dos homens, e diz porque ele é apenas um nariz cheio de respiração, e cada vez isso é tudo que o homem é. Não há nada de errado em buscar honra e glória. Mas você precisa buscar a Deus, de Deus. E mais cedo ou mais tarde na sua vida, agora me escute, você não quer ser extremo, você não quer ser rebelde pelo amor à rebelião, você não quer lutar contra todo mundo apenas por causa de ser capaz de dizer que você luta contra todo mundo, mas você tem que tomar uma decisão, jovem, pela qual você vai viver a sua vida, a aprovação de Deus ou a aprovação dos homens, porque esses dois normalmente não caminham juntos. Eles realmente não andam juntos.
Viva a sua vida de tal maneira que no seu leito de morte você não terá arrependimentos. Ou você terá o mínimo de arrependimento possível. Agora, na nossa próxima lição, nós vamos fazer assim, apenas um resumo de tudo que nós passamos assim, nos 3 capítulos até agora no livro de Provérbios. E se você for completar esse curso aqui, nessa educação domiciliar, vai levar mais 9 anos para passar por isso. Mas já passamos pelos 3 primeiros capítulos, então 1/10 de Provérbios. Então vamos fazer um resumo bem rápido do que há nesses 3 capítulos. Então nós iremos para o capítulo 4. Deus te abençoe.